grande salve para vocês, amigos da ciência! Em nossa dose de astronomia de hoje, vamos responder a duas dúvidas sobre o movimento da Terra. A primeira, por que não percebemos o movimento da Terra que gira a uma velocidade enorme em sua viagem pelo espaço? Segunda, o que aconteceria se a Terra parasse de girar abruptamente? Ignition, 2, 1. Primeiramente, vamos entender a origem do Sistema Solar. Ele se formou a partir de uma nuvem de gases, poeira e rochas que chamamos de disco protoplanetário. A Terra também advém desse disco primordial. Este disco de gás e rochas girava a altas velocidades e acredita-se que o Sol e os planetas foram formados praticamente na mesma época, há cerca de 4,5 bilhões de anos. Há aproximadamente um terço da idade estimada para o universo. No caso dos planetas, e inclusive a Terra, o método de formação é chamado acreção, que é o acúmulo de matéria por ação da gravidade. As pequenas partículas de rocha e poeira foram se aglomerando, formando um centro de massa que foi atraindo cada vez mais matéria. Bom, agora que você já sabe como a Terra se formou, vou te explicar por que ela gira. Mas antes, já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. A Terra realiza diversos movimentos de grande complexidade. Ela orbita o Sol a uma velocidade de 100 mil km por hora. Essa órbita tem o formato de uma elipse, e esse movimento é chamado translação. A Terra também gira em torno do seu eixo, assim como um peão. Nesse caso, as velocidades são superiores a 1.600 km por hora na região do Equador. Esse é o movimento de rotação. Um terceiro movimento, chamado movimento de precessão, acontece devido ao torque da força da gravidade que o Sol e a Lua exercem sobre o nosso planeta. Ele é o movimento da Terra em volta do eixo de sua órbita, devido à inclinação do seu eixo. Agora vamos começar a responder a nossa primeira questão. Por que não percebemos a Terra girar? Primeiramente, precisamos atentar ao fato de que não conseguimos perceber a velocidade, mas sim a aceleração. Vamos a um exemplo prático para que você consiga entender o que acabei de afirmar. Imagine que você está dentro de um trem com levitação magnética, tipo um trem moderno japonês, com as janelas fechadas e um bom isolamento acústico. Você não seria capaz de dizer qual velocidade está se movendo. Na verdade, nem ao menos perceberia o movimento do veículo. Isso acontece porque o veículo se move a uma velocidade constante. Você e o trem estão à mesma velocidade. Porém, se o trem imprimisse uma determinada aceleração, você sentiria seu corpo comprimido para trás. E da mesma forma, se o trem freasse, você seria projetado para frente. Esse comportamento dos corpos está descrito na primeira lei de Newton e é chamado de inércia. Ele pode ser definido na prática como a tendência de um corpo permanecer no estado em que se encontra, caso nenhuma força atue sobre ele. Logo, um corpo que está parado tende a ficar parado, e um corpo em movimento tende a ficar em movimento. Bom, daí então você já é capaz de responder a nossa primeira questão. Simplesmente não percebemos o movimento da Terra porque ela se move a uma velocidade constante em torno do Sol e em torno de si mesma, sem nenhuma aceleração. Até existe uma aceleração centrípeta, mas é um valor muito pequeno para que possamos perceber. Logo, nos movemos com o planeta à mesma velocidade que ele se move no espaço, ou seja, a Terra é o nosso trem galáctico. Lembra-se que eu falei que a Terra se formou numa nuvem girando a alta velocidade? Por isso, ela ainda gira até hoje, devido à inércia, porque não existiu nenhuma força que fizesse esse movimento parar. Vamos agora à segunda questão. E se a Terra parasse de girar abruptamente, o que aconteceria? Bom,
Você já aprendeu, pelo princípio da inércia elucidado na primeira lei de Newton, que um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Vamos nos lembrar novamente do nosso trem em movimento. Imagine que ele desse uma freada muito brusca. O que aconteceria com você que estaria em seu interior? Seria lançado para frente em uma direção paralela ao chão do trem. O mesmo aconteceria com todas as coisas na Terra, caso ela parasse de girar em torno de si mesma. Uma pessoa que se encontrasse no equador terrestre, que gira a uma velocidade de 1.600 km por hora, seria lançada a uma direção tangencial à superfície terrestre, em um movimento retilíneo, a uma velocidade igual a que o planeta estava girando antes de parar, ou seja, 1.500 km por hora. Ao contrário do que muitas pessoas imaginam, nada ou ninguém seria lançado ao espaço, pois mesmo que essa velocidade seja enorme, ela é bem inferior ao que chamamos velocidade de escape, que é a menor velocidade necessária para que um corpo saia da órbita terrestre, e cujo valor é de 40.320 km por hora. No caso do movimento de rotação da Terra ser interrompido, a atmosfera continuaria em movimento, também devido à inércia, e isso produziria enormes ventos a velocidades altíssimas, maiores do que qualquer outro já registrado. As placas tectônicas da Terra, que estão, podemos dizer, boiando sobre o magma terrestre, continuariam o movimento devido à inércia e se chocariam umas com as outras, produzindo terremotos gigantes em escala global. Também a água dos mares voltariam aos polos. Os oceanos funcionam como se fosse um balde cheio de água girando a alta velocidade. Se o balde parar de girar, a água cai. Assim, se a Terra parasse de girar, as águas oceânicas cairiam em direção aos polos, transformando os mares na região equatorial em enormes desertos e inundando as regiões acima dos trópicos quase que completamente. Outra consequência seria a ausência de dias e noites, e nosso planeta teria uma metade eternamente ensolarada e outra completamente escura. Seriam dias e noites eternos. Ao longo do tempo, a região voltada para o Sol atingiria temperaturas altíssimas, enquanto o lado escuro se tornaria gelado. Também, o campo magnético terrestre seria afetado e deixaria de existir. O campo magnético é gerado pelo movimento de rotação do núcleo terrestre, que funciona como um dínamo. A consequência disso seria a ausência de defesa contra as partículas vindas do vento solar. Provavelmente teríamos auroras em toda a extensão do planeta, na face que está voltada para o Sol. Aos poucos, nossa atmosfera seria perdida para o espaço e o planeta seria atingido por grandes quantidades de raios ultravioleta e radiação gama, que são mortais. E se a Terra parasse o movimento de translação em torno do Sol? Como dissemos, a Terra orbita o Sol a uma velocidade de cerca de 100.000 km por hora. Em decorrência desse movimento, a Terra possui energia cinética, que é um tipo de energia que o corpo possui em razão do seu movimento, ou seja, uma forma de energia que está associada à velocidade de um corpo. Pela lei da conservação da energia, a energia não pode ser perdida, e sim transformada em outras formas. Logo, se a Terra parasse esse movimento em torno do Sol, toda a sua energia cinética se transformaria em outras formas de energia, como, por exemplo, energia térmica, ondas sonoras, etc. Essa frenagem abrupta causaria uma grande deformação no planeta, alongando-o na direção do seu movimento, devido à inércia. Tudo que está sobre a Terra seria lançado ao espaço, pois estaria a uma velocidade maior que a velocidade de escape que já mencionamos aqui. Isso inclui os mares e as placas tectônicas, possivelmente
até o núcleo da Terra. Interessante demais essas questões do movimento terrestre e das velocidades envolvidas, não é mesmo? Deixe um comentário sobre o que você aprendeu. Não se esqueça de deixar o like e também inscrever-se no canal. Ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo, porque aqui você tem informação de qualidade e aprende astronomia de verdade. Vou lembrar a você que aqui embaixo eu deixei um QR Code e a chave do meu Pix. Se você gosta dos nossos vídeos e também simpatiza-se com a causa da boa divulgação científica no Brasil, dê o seu apoio para este trabalho. Contribua com qualquer valor. Para nós, isso é muito importante, pois ajuda na produção de conteúdos cada vez melhores e no crescimento do Nerd aos 50. Obrigado a todos, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.